Polícia Federal indiciou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, o empresário Joesley Batista e mais 3 advogados por corrupção no caso JBS. Os 5 são investigados no inquérito em que apura se Miller fez jogo duplo durante a elaboração dos acordos de delação dos executivos da JF. O relatório enviado ao Supremo, a PF, atribuiu ao ex-procurador o crime de corrupção passiva. Sustenta que ele recebeu R$1.800.000 da JF quando ainda integrava a equipe da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal afirma ainda que Joesley, o ex-diretor jurídico Francisco de Assis e Silva e as advogadas Fernanda Tortman e Esther Flesch foram os responsáveis por corromper Miller. Eles foram indiciados, viu, Andreasa? Começo esse tema com você. Eles foram indiciados por corrupção ativa. O que você achou aí da decisão? Patrick Santos, acho que esse é o tema de que mais tratei aqui nesse programa. Meu Deus do céu. Por isso que eu já abri com você. Lembrando, antes de comentar particularmente esse caso, que o doutor Edson Fachin continua com a delação, com o acordo de delação dos Batista suspenso há 8 meses. Sem tomar uma decisão óbvia pela anulação, já que já se decidiu que as provas têm validade. O que está em questão, portanto, é o acordo que beneficia os açougueiros. E o Fachin não decide. Por quê? Esse é um ponto. O outro é o seguinte: todo mundo sabe, há meses, que o notório Marcelo Miller atuou como dublê de procurador e advogado a serviço dos Batista. Isso é fato. Esse documento da Polícia Federal deixa claro que a Procuradoria-Geral da República sabia dessa atividade ilegal milionária do Marcelo Miller. Cita, por exemplo, um dos braços direitos do Janot, o Sérgio Bruno, como sabedor da traficância. Ninguém mais na Procuradoria-Geral da República sabia? É crível que apenas o Sérgio Bruno soubesse? Dá para acreditar, por exemplo, que o Rodrigo Janot não soubesse? Que toda a sua força-tarefa, o seu núcleo, o núcleo da Lava Jato na PGR soubesse? Que seu braço soubesse e ele não? Segundo o documento da Polícia Federal, o Marcelo Miller foi contratado de modo, pelo escritório de advocacia, de modo a ser um canal para as diversas demandas e interesses que o escritório que atendia a JF tinha junto ao Ministério Público Federal. Se ele era representante desses interesses enquanto dublê, com quem e de que forma na Procuradoria-Geral da República ele despachava sobre essas demandas e esses interesses? Ou ele vendia um conhecimento e um produto que ele não podia entregar, mesmo tendo recebido R$1 milhão, arredondando, desse escritório, hein? Pelo serviço que prestou. Outra coisa, dá para acreditar, considerando o modus operandi das delações do Nestor Cerveró e do Sérgio Machado iguais ao procedimento de gravar as pessoas feito pelo Joesley Batista, dá para acreditar que o Marcelo Miller não tenha orientado os Batista? Ninguém vai investigar isso a fundo? São tantas questões, quer dizer, e mais, para terminar, sabendo da traficância de Miller, e segundo a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República sabia, por que nenhum procedimento administrativo foi aberto contra esse senhor? Por que somente 6 meses depois dos fatos, quando a casa já tinha caído? São muitas perguntas, e eu quero dizer aqui que tudo isso é balela, não vai dar em nada. Em primeiro lugar, porque, de fato, só quem está indiciado, para além dos advogados, é o Marcelo Miller, porque não é mais procurador. Rodrigo Janot e turma, que continuam ligados ao Ministério Público Federal, não podem ser investigados pela Polícia Federal, que não tem competência para tantos. E olha que graça! Sabe quem investiga? A própria Procuradoria-Geral da República. Investiga os procuradores.
de maneira sigilosa e, evidentemente, sem nenhum vazamento. São ou não são os maiores privilegiados da República? Vera Magalhães. Eu acho que, por hora, extrapolar a ciência da traficância, essa sim evidente, no Marcelo Miller, para o Janot e alguns dos seus braços direitos, é uma ilação parecida com aquela que a própria Procuradoria-Geral da República faz, em muitos casos, a própria Polícia Federal. Então, não voa tanto. Mas me parece óbvio que sim, Marcelo Miller agiu como um agente duplo da advocacia do Grupo JF e da Procuradoria-Geral da República, facilitou o acordo, instruiu o Joesley, justamente porque eu mesma falei aqui, eu escrevi na época, o modus operandi usado por ele é o mesmo da delação do Delcídio do Amaral, é o mesmo que o assessor do Delcídio usou para gravar o Aloysio Mercadante, é o mesmo do Cerveró. Então tem pelo menos 2 casos aí em que ele e o Sérgio Bruno, que era o seu parceiro, eram os dois que atuavam em dupla na força-tarefa da Lava Jato na PGR, adotavam. Então isso tudo já está muito consubstanciado, seja em documentos, seja em trocas de e-mails, em mensagens, nas gravações daquele diálogo do próprio Ricardo Saúde com o Joesley, etc, etc. Eu acho que com o que existe, precisa se avançar na investigação desses pontos que o Andreasa levanta. Então, tem que investigar se mais alguém na cadeia hierárquica da PGR sabia que o Marcelo Miller já estava trabalhando para o escritório quando pediu exoneração do seu posto. E isso é claro, e isso fica evidente também do lado lá do Trent Rossi Watanabe, pessoas que trabalham lá que atestam que essa relação já vinha se aprofundando enquanto ele ainda estava na PGR. Então isso tem de ser investigado e eu acho que o que já existe, mesmo sem anuência do Janot ou coautoria do Janot, de outros de seus assessores, já é por si só suficiente para que o ministro Edson Fachin anule de uma vez por todas, seja ele ou submeta ao plenário para que seja anulado a delação do Grupo JF, de todos eles. Joesley, Wesley, Ricardo Saúde, sem prejuízo das provas autônomas colhidas nos casos do Aécio e do Temer a partir daí. É importante que eles não tenham benefícios por algo que foi armado, porque isso depõe contra o Instituto da Delação Premiada em si. Conspurca um instituto que é fundamental para o Brasil, é uma conquista institucional do Brasil, pela qual deve o Supremo, a PGR, a Polícia Federal e nós temos dever de zelar. Então ele tem de ser anulado de maneira didática, de maneira exemplar, para que não se repitam lambanças como essa. O que você pensa, Marcelo Madureira? Ô, Patrick. Oi, Andreasa. Madu. Vai lá antes do Madu. Dá licença, só um Fala. minuto. Eu sei que a Vera não quis dizer isso, não em relação a mim, mas eu não fiz nenhuma ilação. Eu li o relatório da Polícia Federal e levantei questões muito importantes derivadas do material que está ali. São questões que aparecem no relatório da Polícia Federal. Não, essa coisa, será que o Janot não sabia? Será que nenhum outro superior hierárquico? Isso está no terreno por hora da ilação, porque isso não está nesse documento. Não são ilações, são questões fundamentais. Diz que a Procuradoria-Geral da República tinha ciência da atividade dupla do Marcelo Miller. Cita o Sérgio Bruno. A questão jornalística fundamental aí é perguntar, faz sentido que só ele soubesse? Que mais ninguém naquela cadeia soubesse? Isso é uma questão fundamental, se ele estava instruindo... E além... Se ele estava instruindo os caras em sigilo, é possível sim que só ele mais alguém, ou mesmo só ele soubesse. Possível é. Então, são as questões que estão abertas, apresentadas num relatório, que é nosso papel destrinchar e levantar questões a propósito. E, finalmente, numa ilação, é um fato, é um escândalo, apontar a barbárie em que consiste um procurador ser investigado por outro procurador. Não, isso eu nem mencionei, isso eu também concordo com você. Eu estou dizendo só extrapolar as responsabilidades a partir do que tem no relatório da Polícia Federal. Isso eu não consigo alcançar. Vamos ouvir o Marcelo Madureira. Você vê que nós não estamos aqui, eu não estou aqui acusando.
Eu estou dizendo que isso é um quadro que me parece supérfluo por hora e que precisa ser aprofundado. E que não será aprofundado porque o Janot não pode ser investigado, porque o Sérgio Bruno não pode ser investigado. Esse é o ponto. Vai lá, Madu. O ponto é o seguinte, Andreasa, existem vários pontos de sombra, áreas de sombra na justiça brasileira, né, nas instituições brasileiras, né, esse próprio equívoco, né, do Ministério Público, um representante ser investigado por um colega, existem várias áreas de sombra, vários pontos não esclarecidos, e o que é pior, nos levam a pensar que esses pontos não esclarecidos, esses pontos nebulosos, são acobertados por algumas autoridades. Seja como leniência, empurrando com a barriga, deixando para lá, ou seja mesmo com uma coisa mais ativa, né? Compartilhando, né? Fazendo capangagem dessas áreas sombrias. Existem várias. Eu acho que o melhor, o mais produtivo, né, eu tentando olhar pelo lado poliânico da coisa, assim, você ter sido aceita essa denúncia, você dá prosseguimento a isso, que isso seja esclarecido, que se elimine mais esse ponto de sombra, né? Essa atuação do Marcelo Miller realmente é uma coisa que desperta a total curiosidade, e a mim também eu fico apatetado, né? É uma coisa, essa relação com o Joesley Batista, essa relação toda, isso tem que ser, é importantíssimo que seja esclarecido, assim como acho realmente também que tem que ser anulada essa delação premiada, né? Pelo ministro Fachin. Enfim, você tem, o mais importante, a mensagem para deixar aqui para aqueles que nos acompanham é isso, é fundamental se limpar essas áreas de sombra que existem na história recente do Brasil. E por quê? Porque a quem interessa manter essas coisas enevoadas, pouco esclarecidas.